Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. O dia do Bom Pastor, que nos recorda também os nossos pastores, e rezar um dia especial também pelas vocações dos futuros pastores, dos futuros sacerdotes. Rezemos especial pelos seminaristas e pelas vocações sacerdotais. Nosso Senhor também nos recorda no Evangelho: grande é a messe, mas poucos são os operários. Recordemos também de todos os sacerdotes, mas de modo particular os nossos bispos, que são os verdadeiros pastores das nossas almas. Nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro pastor. Ele é o único pastor, na verdade. Todos nós somos as ovelhas do seu rebanho. E é muito interessante que nosso Senhor faz a comparação da sua igreja com esta grei, com as ovelhas unidas ao seu pastor. É importante compreender que todos nós precisamos estar unidos a este único pastor. Mesmo todos os outros pastores da igreja são também as ovelhas. Os papas são ovelhas, os bispos são ovelhas, os sacerdotes são ovelhas. Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, todos somos as suas ovelhas. Ele é o verdadeiro pastor que oferece verdadeiramente a vida por suas ovelhas. Aquele pastor que nos conhece profundamente, aquele pastor que nos chama e, como ovelhas verdadeiras, conseguimos escutar a sua voz e seguir os seus passos. Mas muito bem, nosso Senhor faz esta comparação. E para ensinar sobre esse grande mistério da igreja, fala sobre a grei, sobre as ovelhas e sobre o pastor. É muito interessante prestar atenção que nosso Senhor também, quando fala do pastor, ele também reflete todos os outros pastores. É claro que os padres, os bispos, o Papa, todos estão configurados a este único pastor. São todos pastores legítimos, mas na verdade, para serem essa perfeição de pastor, estão configurados a nosso Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais que se deixam moldar por nosso Senhor Jesus Cristo, vão se tornando pouco a pouco este pastor real, que reflete o único pastor das nossas almas, que é o próprio Senhor. Mas é interessante que nosso Senhor mostra 3 personagens para refletirmos sobre a igreja. A figura do pastor, que ele é o principal, ele é o exemplo de todos. A figura do mercenário e a figura do lobo. O pastor e as ovelhas. Porque nosso Senhor quer mostrar, falar sobre a sua igreja, falando diretamente de pastor de ovelhas. Em primeiro lugar, porque isso é uma cultura comum na Palestina. E sobretudo também que eles eram povos que sempre estavam em cada período numa região, então era muito comum cuidar de ovelhas. A ovelha é um animal extremamente resistente ao clima quente e às dificuldades do clima, então é um animal simples também de se cuidar. Mas é muito interessante quando percebemos também essa intimidade que existe entre as ovelhas e o pastor. Não é por acaso que Jesus vai falar, não é só por causa de uma cultura. Tinha outros tipos de animais que eram também cuidados, mas nosso Senhor vai escolher entre aquela cultura, especialmente a figura das ovelhas e do pastor, para poder refletir sobre o mistério da igreja. Então, como é que é esta relação entre pastor e igreja? Perdão, entre pastor e ovelhas. É muito interessante. A ovelha é um animal muito dócil. E a ovelha é um animal que tem uma confiança profunda somente no seu pastor. A ovelha só conhece o seu pastor e a voz do seu pastor.
Se, por exemplo, aparece uma outra pessoa chamando a ovelha, ela não escuta, ela só ouve a voz do pastor, ela só reconhece a voz do pastor. O pastor cuida dela. E, de fato, sobretudo naquele tempo, mas naquela cultura, criar ovelhas era uma grande riqueza. Cada ovelha tinha muito valor. Nós vamos ver, por exemplo, no Antigo Testamento, os patriarcas, particularmente Abraão, era muito rico porque tinha muitas ovelhas. Era dono de muitas ovelhas, então era muito rico. Quanto mais ovelhas tinha, era sinal de grande riqueza. Pois bem, mas o mais curioso é mais esta relação entre o pastor e a ovelha. O pastor, de fato, cuida da ovelha como se fosse uma verdadeira criança, ou como se fosse um verdadeiro filho. Muitas vezes a gente tem os nossos bichinhos dentro de casa, um gatinho, um cachorrinho, a gente tem um certo afeto a esses animais. O pastor, de fato, tem um afeto profundo. E como nosso Senhor diz, o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O que significa isso? As ovelhas são a sua riqueza. Ele tem um carinho profundo pelas ovelhas. E quando aparece alguma coisa, por exemplo, o lobo, ele se coloca diante do lobo para defender as ovelhas. Ele não permite que o lobo as ataque. Então, expõe a sua própria vida diante de um animal feroz. E qualquer outra situação, se de repente chega um ladrão que tenta roubar as ovelhas, ele enfrenta o ladrão. E qualquer outro tipo de animal que possa aparecer para atacar as suas ovelhas, ele enfrenta esse animal e não permite que as ovelhas sejam atacadas. O pastor é este guardião que conserva em paz e alimenta as ovelhas no momento certo. Junto do pastor, as ovelhas estão completamente seguras e tranquilas. E como já entendemos, as ovelhas só escutam a voz do pastor. É interessante que nessas culturas, o pastor dá um nome a cada ovelha. E, por exemplo, uma ovelha pode se chamar Joana, Tatiana. Ele chama, Joana, venha cá. A Joana vem imediatamente. Ela escuta o nome dela, ela sabe qual é o nome dela, e ela responde ao pastor. Tatiana, venha cá. A Tatiana vem correndo. Joãozinho, venha correndo para cá. Ele vem imediatamente, ele obedece, porque de fato reconhece a voz do pastor. É diferente até dos nossos animaizinhos de estimação. A ovelha tem essa sensibilidade e essa proximidade diante do seu pastor. Mas uma outra pessoa vai lá e chama o nome da ovelha, a ovelha não liga, não atende, porque não reconhece a voz de quem não é pastor. Então, quando o nosso Senhor mostra nessa parábola o mistério da igreja, ele faz uma reflexão profunda desse trabalho particular dos pastores e a unidade que as ovelhas têm junto com os seus pastores. Mas é claro que tem diversos tipos de ovelhas. Nós vamos ver, por exemplo, em outros momentos do Evangelho, que nosso Senhor continua refletindo sobre pastor e ovelha, fala do pastor que abandona as suas 99 ovelhas e vai em busca da número 1 que está perdida, se ele tem 100 ovelhas, e também fazendo o sacrifício de não permitir que nenhuma das ovelhas se perca. É claro que o exemplo perfeito e maior nosso Senhor está dando dele mesmo, ele que vem em socorro de todas as ovelhas perdidas, mas também se reflete diante de todos aqueles que são chamados por nosso Senhor para serem pastores. Um árduo trabalho, como disse, porque de fato tem que moldar ovelha por ovelha, para que as ovelhas possam ser dóceis e conhecer o caminho correto. Por isso, cada ovelha é moldada pelo pastor, cada uma em particular, e pode ser entre as 100 ovelhas ou até mais, todas elas são moldadas pelo coração do pastor, e o pastor tem essa delicadeza em cuidar de cada uma e conhecer cada uma. É claro que esse ofício também aos sacerdotes, mas particularmente aos bispos, refletem esse mesmo pastoreio de nosso Senhor.
Mas é muito interessante também as outras figuras que nos é apresentada, com o mercenário e o lobo. Quem são esses mercenários e os lobos? O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. Então nós temos também alguns que vão se fazer de pastores, mas eles estão mais preocupados em tosquiar as ovelhas. E nós percebemos que essa realidade se reflete nos nossos tempos. Quantos até se colocam o nome de pastores e, de fato, estão mais preocupados em tosquiar as ovelhas e arrancar tudo aquilo que as ovelhas podem oferecer. O mercenário, ele está interessado mais no lucro que as ovelhas podem oferecer. E não está tão preocupado com a vida das ovelhas. Então, quando aparece o animal feroz, o lobo, ele foge e o lobo ataca. Ele não está preocupado porque as ovelhas não lhe pertencem. De fato, ele se denomina de pastor, mas as ovelhas não pertencem a ele. E quando vem o ataque, ele foge. E as ovelhas se dispersam e os lobos as atacam. Deixam as ovelhas abandonadas. E nós vamos prestar atenção que muitos se colocam como pastores para poder tosquiar as ovelhas e assim continuam fazendo este mal. E quando as ovelhas necessitam do alimento espiritual, quando as ovelhas necessitam do seu socorro, do seu cuidado, ele foge diante de qualquer obstáculo. Não são verdadeiros pastores, porque de fato não amam a igreja e não estão verdadeiramente unidos ao único pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, vamos ver também a figura do lobo. Quem são os lobos? O lobo, particularmente, é o diabo. Figura, por exemplo, a figura mais sinistra de toda a criação. O diabo vem com as suas tentações, com as suas confusões, ataca, dispersa, divide. Faz uma verdadeira confusão no coração, dentro da igreja também, quando vem com as suas tentações, com as suas confusões, especialmente com as heresias. Vem atacar. Se estamos unidos verdadeiramente aos bons pastores, não vamos ter medo do lobo, porque o pastor verdadeiro enfrenta esses lobos, enfrenta o demônio e todos aqueles seus sequazes que vêm distribuir na igreja, confundir na igreja através das heresias, através das maledicências, através das confusões diversas. O lobo é astuto, é um animal que fica observando a distância, observa o comportamento do pastor e observa, mas particularmente, o comportamento das ovelhas, porque o único interesse do lobo é destruir tudo, é fazer uma verdadeira confusão, é engolir e comer as próprias ovelhas. Então, de fato, esses três personagens, nosso Senhor faz essa grande reflexão da própria Igreja Católica. Precisamos estar sempre unidos a nosso Senhor Jesus Cristo e aos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles bons pastores. Se estamos unidos a Deus, especialmente através do estado de graça, unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, temos alguém que nos guia profundamente o coração, que é o próprio Espírito Santo, um pastor que nos guia nas nossas almas. E se estamos ouvindo a voz dos bons pastores, aqueles que nos ensinam a verdade, que nos dão a Eucaristia, sobretudo o alimento sagrado da Eucaristia, dos sacramentos, estamos bem alimentados e estamos bem cuidados contra as grandes tentações, contra os impulsos do demônio, os ataques do demônio e dos seus sequazes, e também do perigo dos mercenários. Fiquemos perto dos pastores, porque se ficamos distante dos pastores, os mercenários vão se aproximar e vão se fazer de pastores. E quando vier as dificuldades, as tentações, as violências diabólicas, é claro, vamos ser enganados e o mercenário vai fugir, nos deixando a arrogância das tentações e do demônio. Peçamos a Nossa Senhora, a Divina Pastora, aquela que nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou como mãe, mas também como uma divina pastora,
já que seu filho é o divino pastor, ela é a nossa divina pastora. Ela também cuida das nossas almas junto com seu filho. Peçamos que ela nos ajude sempre a estarmos à escuta da voz do bom pastor, a estarmos unidos verdadeiramente na Igreja de Jesus Cristo, a não escutar as vozes dos mercenários, especialmente estarmos nos defendermos junto com os pastores através dos grandes ataques dos lobos nos nossos tempos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.